E aí, meus bidos escolhidos, e aí, meus bidos ícones da cultura pop. Bom, galera, hoje eu estou aqui para começar um lance no canal mensalmente, provavelmente, que é Top 10. Fazer Top 10 sobre coisas que eu quero listar, porque eu tenho muitas listas de Top 10, e trazer aqui para vocês no canal de uma maneira divertida, de um modo que a gente possa conversar sobre outras coisas, além de temas tão específicos, sabe? Então aqui vai abranger um tema muito amplo, onde várias pessoas podem ver, onde várias pessoas podem comentar e podem fazer o seu Top 10 também, entende? Então hoje, na lista de hoje, eu vou listar quais foram as escolhas mais acertadas do audiovisual em relação a personagens da cultura pop, sabe? Personagens que no quadrinho, ou no desenho, ou no videogame são de uma maneira e na adaptação audiovisual em live action ficou idêntico, tanto em relação à escolha do ator, quanto na própria atuação do ator, o quanto ele entregou e fez com que você, espectador, olhasse e não conseguisse enxergar outra pessoa naquele papel. Então bora lá, que essa é uma lista que é da minha opinião e depois eu vejo a de vocês. Who is Spider-Man? He's a criminal, that's who he is. A vigilante. J.K. Simmons como J. Jonah Jameson. Cara, é impressionante, porque eu conheci o Homem-Aranha primeiro pelos filmes, então eu conheci essa visão do J. Jonah Jameson, do J.K. Simmons, e depois eu fui ler os quadrinhos. E foi absurdo ler os quadrinhos, e quanto mais eu li os quadrinhos, mais eu via o J.K. Simmons ali. Então é impressionante porque quando você vai rever os filmes do Tobey Maguire, tem muitas coisas que já estão ultrapassadas, que podem ser que hoje em dia não façam tanto mais sentido, algumas atuações que já são mais pecaminosas em alguns pontos, mas o J. Jonah Jameson não perde em nenhum ponto, ele segue um ícone, a atuação dele, a forma como ele debocha do Homem-Aranha e até mesmo o modo como em poucos olhares ele demonstra que ele sente um afeto pelo Homem-Aranha, que ele tem um lado fã do Homem-Aranha, mas ele tenta esconder isso, ele tenta zombar de tudo, e até mesmo o modo debochado dele com as coisas, até no terceiro filme, que é péssimo, as partes do J. Jonah Jameson são maravilhosas, seja ele tendo que pegar uma câmera de uma garotinha, ou ele querendo tomar o remédio dele e não conseguindo. É tudo muito, muito divertido, e tudo por conta da belíssima atuação do J.K. Simmons. Genius. What are you looking for, a raise? Get out. Hey, what's up? Michael Cera como Scott Pilgrim. Cara, quando eu vi o filme Scott Pilgrim contra o Mundo, eu já adorei pela vibe satirizada e cartunesca que ele tinha não só nos personagens, na história, mas também nos atores. E quando eu fui ler o quadrinho Scott Pilgrim contra o Mundo, por mais que tenham certas coisas que tenham me decepcionado, foi impressionante ver que os olhares, a forma de agir, as falas, tudo que eu lia, eu via o Michael Cera no Scott Pilgrim. Então é impressionante porque beleza que o filme ele adapta muito bem o quadrinho, ele repete vários diálogos, mas eu lia o quadrinho e eu sempre, normalmente, consigo destoar, sabe, de você ver um diálogo no filme com uma entonação e no quadrinho com uma outra entonação, mas todas as entonações do quadrinho eu via o que foi feito no filme e graças ao Michael Cera, sabe, o jeito dele ver as coisas do lado inocente, do lado bobo, do lado infantil, ao mesmo tempo que quando ele tem que ser o cara amarradão e lutar e ir pra aquele combate, funciona perfeitamente, sem contar que visualmente o estilo magrelinho dele com a cara de bobinho, de fofo, de inocente ao mesmo tempo, tudo isso casa muito bem com o que você tem ali no quadrinho. Então, cara, sinceramente, por mim, é uma das escolhas mais acertadas para um filme, sabe? Principalmente porque ele tem que ser o protagonista do filme. E ele consegue carregar nas costas com um jeito estranho de ser dele. E porque o ator entende muito bem o personagem, sabe? Então, é maravilhoso. Yeah. What else? Do you want to go out with me? I want to be with you forever. Kit Connor como Nick na série Heartstopper. Tudo isso é muito recente, eu li o quadrinho recentemente, eu vi a série recentemente, mas é impressionante porque eu conheço esse ator do filme Rocketman, e lá ele já manda muito bem, e eu sabia que ele tava nessa série. Então conforme eu fui lendo o quadrinho, eu fui vendo o personagem, sabendo que era ele, eu já
já, sabe, conseguia grudar algumas coisas na cabeça e já achava visualmente muito parecido. A minha irmã sempre destaca que no quadrinho ele é loiro e na série ele é ruivo, mas por mim isso nunca foi relevante, sabe? Por mim, só de ver ele ali, eu falava, mano, eu acho que o ator casou perfeitamente, eu acho. Mas quando eu fui ver a série, foi impressionante como o ator entendeu o personagem em tudo. Tem certas nuances pequenininhas que eu acho que nem estão nos reacts do canal, em que o ator faz uma coisinha que aquilo vibrava a minha mente, porque eu conseguia ver o personagem no quadrinho fazendo aquilo, sendo que aquela cena na série não está no quadrinho. Mas eu vendo aquilo e falava, meu Deus, é o personagem encarnado. E eu acho que em tudo, no jeito bobo dele olhar pro Charlie, no jeito dele fazer as coisas no modo inocente, se sentir culpado, sabe? No modo como ele tá se descobrindo com o mundo e não tá entendendo, mas ao mesmo tempo tá se divertindo, tá sendo feliz com isso, mas ao mesmo tempo tá magoando ele em certos aspectos. Tudo isso que tem no quadrinho, o ator entende muito bem e ele consegue trazer a alma e o espírito do personagem. E se eu não me engano, o ator também ele sabe falar francês. E no quadrinho você descobre depois de tempo que o personagem fala francês. Então só aí já mostra como ele foi a escolha ideal para esse papel. Sem contar, e aí é uma informação mais curiosidade mesmo, que o personagem tem essa autodescoberta de se descobrir bi e tudo mais, né? E isso vai conforme o quadrinho e isso, de um certo modo, é forçado pro personagem durante a história. E na vida real aconteceu a mesma coisa. Ele foi se descobrindo pós fazer a série e ainda assim o público forçou pra ele se descobrir isso, foi triste e tudo mais. Mas enfim, só conecta ainda mais o ator ao personagem. E que escolha acertada. Sério, de todo o elenco de Heartstopper, essa por mim é a melhor de todas. That was perfect. You're staying. This isn't a democracy anymore. Andrew Lincoln como Rick Grimes. Isso daqui é pra quem realmente manja e assistiu e leu The Walking Dead. Mas é absurdo pra mim ver como o Andrew Lincoln entrou no papel do Rick Grimes conforme o tempo foi passando, sabe? Eu, obviamente, primeiramente vi a série e depois eu fui ler os quadrinhos. E assim, visualmente, os dois personagens são muito diferentes, mas conforme eu vou lendo o quadrinho, eu vou lembrando dos acontecimentos da série, e é maravilhoso ver como o ator entendeu o personagem, e eu acho que conforme você vai assistindo The Walking Dead, mais você não consegue ver outro ator naquele papel, sabe? E você não precisa necessariamente conhecer o personagem nos quadrinhos, mas o ator, ele entende tão bem o personagem, ele encarna tão bem aquele policial que foi se perdendo conforme teve que sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico, e o quanto ele vai ficando pirado com as coisas e ao mesmo tempo tentando voltar a ser ciente, e o quanto ele consegue ser líder, e o quanto ele consegue com apenas um olhar criar um momento épico que no quadrinho precisa de algum diálogo, precisa de alguma coisa tá acontecendo um pouquinho anteriormente. Na série ele faz uma coisinha e ele carrega a série pra si, ele carrega o peso do Rick como líder, como protagonista, como personagem principal da série The Walking Dead. E eu acho que esse fato leva ao efeito que a série veio a sofrer após a sua 9ª temporada, onde o personagem saiu por outros fatores. E aí você nota que a série dá uma decaída, ela não dá uma decaída em roteiro ou direção, você vê que ela mantém uma qualidade, mas ela perde um homem pra carregar a série, e é o Andrew. E é o Andrew pela atuação dele, pelo carisma dele, pela forma como ele entendeu o personagem, como ele tinha sua dinâmica com todo mundo. Obviamente tem uma parte do roteiro, tem uma parte do personagem ali, mas o ator, ele entendeu o personagem e ele encarnou perfeitamente. Tanto que por mim, quando eu vejo outros projetos desse ator, eu fico, pô, o ator, ele é bom, mas eu acho que ele demonstrou que ele era bom de verdade na atuação, no modo de, sabe, fazer você como espectador sentir alguma coisa com o seu personagem, Rick Grimes, em The Walking Dead. They're gonna feel pretty stupid when they find out. They're fucking with the wrong people. I'm gonna ask you some questions. You're gonna answer them. If you're lying to me, trust that I will know. Charlie Cox como Demolidor. Isso daqui era balela. Se você não esperava por isso, você tava moscando neste vídeo, cara. Eu simplesmente amo como o Charlie encarnou um Demolidor de uma tal maneira
que todo mundo queria que ele viesse para o MCU, que ele viesse para o universo Marvel. Então assim, o Demolidor que a gente pode estar vendo nos filmes da Marvel hoje em dia, pode não ser o mesmo das séries da Netflix, mas ele tá ali porque todo mundo sabe que não tem alguém melhor que ele para fazer esse papel. A gente teve o filme do Ben Affleck ali com o Demolidor, que foi uma coisa, né? Foi um acontecimento ali. Mas quando veio o Charlie Cox, que era esse ator totalmente desconhecido, ele pegou um papel relevante pra ele e ele mostrou do porquê ele pegou esse papel. O cara consegue ser um cego como ninguém. De você assistir a série e você achar que o ator é cego, e quando você vai ver na vida real, o cara não é cego. E o cara encarna muito bem nos tiques do personagem, no modo de olhar as coisas, no modo dele conseguir lutar fingindo que é cego. Sabe, eu acho que esse é o mais impressionante. O ator, ele foi evoluindo conforme ele foi prosseguindo com esse papel, e nessa você não consegue ver outra pessoa como Demolidor, porque ele consegue ter o charme, ele consegue, sabe, fingir ser um cego, ele consegue fazer as cenas de luta dele sem precisar de um dublê, e o cara é o Demolidor. O modo como ele fala, como ele consegue diversificar entre ser um Matt Murdock, advogado, e o Demolidor, o cara do inferno, né, o herói de Hell's Kitchen, é simplesmente absurdo. E pra qualquer pessoa que tenha lido por muito tempo Demolidor, ou tenha visto desenhos do Demolidor, ver a atuação desse cara e esse cara encarnado no personagem, depois que você vê, não tem como você ver outra pessoa neste papel. Não como ele faz. How did you just do that? I'm a really good lawyer. Margot Robbie como Barbie. Cara, quando a atriz foi anunciada como Barbie, foi tipo, tinha outra escolha? Não era óbvio? Porque pensa numa atriz carismática, linda, excelente atriz e loira. Quem mais poderia ser a Barbie no lugar da Margot Robbie, entende? Que tem aquele carisma, que tem aquela alma, que consegue diversificar na atuação entre o drama e algo extremamente exagerado, que a gente viu com uma outra personagem dela que pode fazer parte de uma lista parte 2 desse estilo, não é mesmo? E você já sabe do que eu tô falando. Mas enfim, ela na personagem já era algo batido praticamente. E depois que eu assisti o filme da Barbie, cara, é maravilhoso ver como ela entende as nuances de ser toda felizinha, de fazer as coisas com aquele sorriso singelo, inocente, ao mesmo tempo que ela consegue trazer a alma da personagem, a alma daquela boneca, do que aquela boneca representa para várias crianças, para várias meninas, e o quanto ela consegue diversificar de uma boneca que tá descobrindo o mundo, que tá saindo desse mundo, que tá vendo como o mundo é uma merda, ao mesmo tempo que ainda consegue, no final de tudo, manter a gentileza daquela boneca. Isso, cara, poucas atrizes poderiam fazer, e sinceramente, obviamente pelo físico também, não tem outra atriz que poderia fazer a Barbie estereotipada como a Margot Robbie. Você é muito louco. Rodrigo Santoro como louco em Turma da Mônica Laços. A gente tem que homenagear brasileiro aqui, gente. E por mim, a adaptação de Turma da Mônica Laços funciona bastante no seu elenco como um todo, mas a escolha mais acertada e mais inesperada é o Rodrigo Santoro. Porque ele é um ator que foi para os Estados Unidos, foi fazer outros filmes, ele foi seguir um outro caminho, e do nada, quando ele soube que o filme da Turma da Mônica estava sendo feito, ele pediu para fazer o papel do louco. E aí você meio que pensa, por quê, né? Por que isso aconteceria? Por que isso vai dar certo? Algo do tipo. Ele não tem a cara do louco, né? Até porque o louco é maluco e o Rodrigo Santoro é tipo um galã do Brasil. E aí quando você vê ali no filme, é o louco, é o olhar perdido pra todos os lados, é o jeito de se mexer, é as coisas que fala totalmente atrapalhadas, totalmente rápido, depois volta e vai, e a forma como fala com o Cebolinha, como ele se mexe sem precisar de corte, sabe? A câmera simplesmente segue ele e você vai vendo que é o louco ganhando vida. Eu lembro que eu fui ver Turma da Mônica Lições super chorando, implorando para que o louco do Rodrigo Santoro aparecesse de novo, para que ele voltasse, para que ele roubasse a cena novamente. Porque sim, o filme da Turma da Mônica Laços é muito legal, mas a cena do Rodrigo Santoro é um tchan dentro daquele filme. É a cena mais atrativa do filme e maravilhosa. Por quê? Porque o Rodrigo Santoro, quando ele aparece como louco, ele não rouba a atenção por conta do personagem. Ele rouba a atenção porque ele encarna o louco em vida. E caraca, que encarnação sensacional e inesperada.
é maravilhoso, é maravilhoso. Depois que você assiste, você não consegue ver outra pessoa. Eu fico querendo ver o louco de novo com o Rodrigo Santoro. Se não for o Rodrigo Santoro, é um erro. É um erro. O que é loucura? Cenourinha. Maybe your army comes, and maybe it's too much for us, but it's all on you. Because if we can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Isso é meio óbvio, mas eu não podia deixar de listar aqui que o cara simplesmente fez o MCU acontecer. Se não fosse ele, não ia acontecer. E todo mundo provavelmente aí já sabe da história dele, né? De que ele já foi preso na vida real, ele teve uma vida muito boa, caiu e aí ele voltou por cima com o Homem de Ferro. E o Homem de Ferro como personagem é um cara que, né, tava muito bem na vida, caiu e depois voltou novamente. Então, enfim, a vida imita a arte imita a vida. E quando você olha pro Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, é sensacional. O próprio Stan Lee já falou que o Homem de Ferro era pra ser um personagem odiável. E o Robert Downey Jr. conseguiu ser um personagem amável. E ele carrega o MCU nas costas. As cenas com ele roubam a cena. E o cara, ele entende do sarcasmo, de parecer rico, de entender quando ele tem que perder essa aura de prepotente, né? De arrogante, ao mesmo tempo que ele nunca perde isso 100%. E é maravilhoso, é maravilhoso. É um personagem que eu não vou perder muito tempo falando, porque qualquer um aqui sabe do porquê que ele tá nesse papel, do porquê que ele tá aqui nessa lista, entende? É realmente um ator que eu não consigo ver outra pessoa nesse papel. Eu não consigo ver outra pessoa fazendo Homem de Ferro tão bem quanto o Robert Downey Jr. conseguiu fazer e encarnar o Tony Stark. Cara, é absurdo. E é divertido de acompanhar também. Nossa, toda vez que ele aparece, ele rouba a atenção pra ele. Porque o cara é incrível. Não é por causa do Tony Stark, é por causa do Robert Downey Jr. This usually works. All performance issues, it's not uncommon. 1 out of 5. Thanks to you. No, sir. Don't thank me, Warden. We're all part of the same team. Christopher Reeve como Superman. Cara, ele simplesmente mostrou para as pessoas que não só um homem poderia voar, não só inspirou todos os outros intérpretes deste personagem, como também mostrou que sim, era extremamente possível você interagir com o Clark Kent e com o Superman e não reconhecer que são a mesma pessoa. Isso ele mostra em um único filme. Você não precisa assistir os 4 filmes que ele fez como Superman. Assiste o primeiro filme. Em uma única cena, ele muda de postura, ele muda o jeito de falar e você já entende o que é o Superman e o que é o Clark Kent. O ator em si fez o teste na vida real. Ele entrou em um bar como Clark Kent, ninguém deu atenção pra ele, e depois ele entrou no bar como o Superman e todo mundo viu ele. Ele mostrou a diferença, ele mostrou o que é ser o Superman. E nos filmes, quando você vê o modo como ele age, como ele fala, como ele é engraçadinho e bobo quando ele é humano, e como ele é um cara inspirador e que você quer, tipo, segurar na mão dele e falar, tá, fala o que eu tenho que fazer. É isso que ele causa em você assistindo o filme. E simplesmente tem ator hoje em dia que nem vê os filmes dele pra não sofrer disso, pra não sofrer de tipo assim, nossa, não posso copiar, não posso ser igual, porque o cara mudou o jogo, o cara mudou como fazer o Superman. Várias das características que ele implantou na atuação deste personagem não havia nos quadrinhos, ele colocou, e a partir disso, ele inspirou todo o resto. Os quadrinhos do Superman mudaram por conta dele. Em uma época, o rosto do Superman nos quadrinhos era o rosto do Christopher Reeve. Então, enfim, esse ator é um ator que merece ser homenageado até o fim dos tempos como o melhor intérprete do Superman, como um dos melhores intérpretes de adaptações de quadrinhos e de ícones da cultura pop, porque o que ele fez merece ser lembrado e é uma pena que as pessoas hoje em dia não reconheçam com o devido valor como deveriam, porque esse cara é uma perda enorme dentro da cultura hollywoodiana, já que ele veio a falecer e depois ele nunca mais teve como voltar neste papel que o iconizou na cultura pop e que mostrou pra todo mundo que era sim possível ver um homem voar. E, nossa, eu pago muito pau pra esse cara. Eu pago muito pau pra esse cara. Fred Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard e Linda Cardellini. Como Fred, Daphne, Salsicha e Velma. Sim,
esses 4 intérpretes desses personagens maravilhosos que veio lá na época de 2002, foi o primeiro filme live action do Scooby-Doo, se eu não me engano, mas o que marcou época, o que virou um clássico, o que todo mundo lembra, e não só pela história divertida, não só porque parece um episódio da animação do Scooby-Doo, mas porque os atores encaixaram como uma luva nesse papel. E tá aqui em primeiro lugar porque foi ver um dia na internet alguém comentando sobre como esses atores eram iconizados nesse papel, que fez eu originar essa lista, esse top 10 que vocês estão vendo hoje, sabe? Foi porque eu olhei e falei, meu Deus, sim, eu não consigo ver outro ator nesses papéis sem ser esses caras. Tanto que depois vieram outros filmes do Scooby-Doo com outros atores, e nenhum deles ficou tão marcado quanto esses. E hoje em dia, se a gente quer um novo filme do Scooby-Doo, a gente quer com esses atores, a gente quer eles de volta. Eu sei que eu não citei aqui o dublador do Scooby-Doo, mas é porque, exatamente por esse fato, porque ele é um dublador, ele pode ter dublado muito bem, eu não vi em inglês esse filme, mas eu pego na memória a atuação dos caras. O modo como eles se mexiam, como visualmente, fisicamente, eles são extremamente parecidos com o desenho animado. E, sabe, a forma de se mexer, o Salsicha, como ele é todo estranho, e como ele pula pra lá e pula pra cá, como ele consegue pegar no colo e correr daquele jeito que parece que vai sair uma fumacinha dos pés dele. A Velma, só de você olhar você já vê ela, você já vê a inteligência na cara dela. E a Daphne com o jeitinho prepotente, com o jeitinho que não liga pra nada. E o Fred daquele lance ser o líder, mas o meio burro, sabe? Tudo isso encaixa perfeitamente com os atores também. Você olha pra cara deles e você vê que eles encarnaram perfeitamente os seus papéis, não só fisicamente, mas também na atuação, e entender o que são seus personagens, entender como eles devem interagir dentro do filme. E é por isso que eles estão aqui, eles casam perfeitamente em seus papéis, e eu acho maravilhoso, Só de lembrar deles, já me dá vontade de abraçar todos eles juntos, sabe? Porque eles formaram um time no filme e na vida real, não tem jeito. Tanto que o Fred e a Daphne são um casal na vida real. Eu acho isso uma curiosidade linda. Hey, Scoob, that was fun. Let's grab another skateboard and, do it again, huh? E aí, galera? Gostaram dessa lista? O vídeo passou rápido pra vocês também? Porque pra mim essa gravação passou extremamente rápida. Então, enfim, eu espero que vocês deixem nos comentários aí quais seriam o top 10 de vocês que vem na cabeça agora, o que vocês concordam, o que vocês discordam da minha lista. E se vocês quiserem, eu não teria problema nenhum em fazer uma parte 2 desse vídeo, uma parte 3, porque tem muitos outros personagens e atores que eu acho que encaixaram perfeitamente com determinados papéis. E o que eu fiz aqui foi exatamente isso, de pensar tipo assim, mano, eu não consigo ver outro ator nesse papel. Eu acho que não vai ter nenhum outro ator que vai deixar esse papel tão marcante e iconizado quanto o ator que eu citei neste vídeo deixou, entende? E essa seria a minha opinião para todas as outras listas que eu fosse fazer futuramente, sabe? Que eu não consigo ver outro ator nesse papel, de que eu acho que ele marcou tanto que não tem como uma outra pessoa fazer, sabe? E eu acho que isso é um pouquinho... Sabe, dá pra você diversificar por aqui, porque eu acho que tem personagens como tipo Harry Potter, Wolverine, que a gente viu por muito tempo um ator naquele papel, mas eu não duvido que teria outro ator que poderia fazer tão bem quanto ou até melhor. O Harry Potter principalmente. Então, enfim, é apenas uma opinião, mas eu queria exatamente fazer uma coisa diferente, de não tipo assim, nossa, atores que fizeram muito bem o papel, mas atores que conseguiram fazer muito bem um papel que teoricamente já existia, que alguém já havia dublado, que alguém já havia trazido em uma animação, por assim dizer, sabe? Que vem de um outro produto e que ganhou vida e que você olha e fala, caraca, como vai ter alguém pra fazer melhor que isso? Entende? Então, enfim, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês comentem e eu espero que esse vídeo dê um tchan aqui pro canal, porque eu espero trazer muitos outros top 10 desse estilo, não necessariamente dessa lista, para o canal. E eu espero que vocês curtam, aproveitem, e gostem, beleza? Então, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui, para quem deu uma chance para esse vídeo, e eu espero rever vocês em um outro top 10 deste canal. Muito obrigado, valeu, falou!